Gente, a gente não vai tocar agora durante 10 minutos. Nós vamos cantar e ouvir os DJs que vocês estão cantando, tá? Muita gente está falando, então, mais uma vez, quem vai cantar, faça o que tem que ok? Cada um deu uma. Somos gente da esperança que caminha que sai aonde de lugar a caminho do a resposta é glória, Deus é Pai nosso louvor. Tá fraquinho, hein? Deus é Pai nosso louvor. Adoramos bem dizer. As gatinhas deram uma fugidinha da minha comunidade. Flagrante. Flagrante.
tem muita gente assim, idosa, em pé. Aquelas pessoas, as crianças que puderem, por favor, dá o... Além do Crisma hoje, não podemos esquecer que hoje também é o primeiro domingo do Advento, que vai ser lembrado nesse canto aqui, ó. Tem vários, mas esse também, principalmente. Pode melhorar, você. Agora é a vez de vocês. Única alegria, respeito, vamos receber o nosso presidente, como mundial. Senhores aqui fica na frente em pé, eu pedi para mim sentar.
verdade, principalmente amor. Deus leve a receber a palavra de Deus, está presente no meio de nós, preparado para cuidar de nossa Senhora casa. Orar peditivamente do Deus de volta, de todas as nações do mundo. Esses homens que estão falando não são todos guerreiros? Como é que nós estudamos na nossa própria língua? Nós que somos partes, negros e eritas, atrás. Todos nós estudamos anunciar a maravilha de Deus na nossa própria língua. Por causa da graça que Deus nos concedeu. De salvação. Deixou-nos no sacramento, o sacramento do perdão, o sacramento que nos faz cristãos dentro dele. Nos deixou a palavra, que ele podia ter feito a palavra e não fez. Todos não tiveram e nossa querida, você já tem o de pai, de mãe, espiritual. Você vai criar, sim ou não? Sim. Você já tem um compromisso de cuidar da vida espiritual. Você vai criar, sim. Você já tem um compromisso de dar um exemplo. Vida cristã para você familiar. Sim. Você já tem um compromisso de acompanhar, corrigir o seu familiar. Sim. E diga agora. Se quiser, Ela chegar aqui na terminou. como você vai decidir, deve regressar de volta. Na gente tem muito. Porque
Nesse momento, o celebrante faz uma oração, pedindo a Deus que envie o Espírito Santo sobre todos os cristãos. Esta oração é integrada na imposição das mãos, gesto muito frequente desde o início da Igreja. Este gesto de invocação do Espírito Santo significa também que Deus escolhe e consagra para a missão. Meus queridos filhos e filhas, vamos rezar. Vamos pedir a Deus Pai vivo para obedecer, a fim de confirmarmos pelo Cristo nosso Senhor. Amém. Quando no momento da unção, na unção da vida de Cristo, a pessoa é investida, autorizada e consagrada para a missão. A missão, sendo o sinal da cruz do Senhor, recebe por esse sinal o dom dos dons do Espírito Santo. Vamos acompanhar com o canto. Aqui presta atenção agora. Aí eu vou prismadozinho, eu vou aí, não precisa se mexer. Fica como está.
Estou aqui no aguardo aí do cirurgião. O anestesista já passou por aqui, já me deu as coordenadas. Eu estou só aguardando mais um pouquinho para ver o que a gente vai dar. 4, 5 dias, permanecer aqui nessa mordomia aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer um transplante e aproveitar também, eu vou fazer uma operação plástica na face aí, porque as meninas estão se queixando da minha fisionomia. Aí, Toma aí. Você não pode ficar deitado, nem pode ficar em pé. São os últimos minutos com a coluna intacta. Daqui a pouco vai estar só uma banda. Cadê aqui? Aqui é o lugar, né? Essa cirurgia foi muito bem expedida. Eu não estou sentindo nada. E dá para
quero mostrar aqui as partes. Não, não acredito. Eu não quero ver isso, não. Pedir, por favor, para não falar. Você fala, eu vou ter que fazer isso. Eu vou filmar aqui. Vou mostrar minha foto, não. Desliga e liga. Começa de novo. Viu como é? Eu sei de aparato aqui, mostrou minha kit. Viu? Não vou sentir nada. Está sempre na mangueira. E agora? Ou não? Aqui é o rosto. Pronto? Eu minha cara aqui, estou com uma aparência boa, não estou? Estão me chamando aí de Leonardo. Eu vi uma galega aí, disse que eu sou igualzinho. Zóio verde. Igual o Leonardo. Mas se o Leonardo ficar sabendo, tô achando que não vai ficar muito bom para mim não. Mas de qualquer forma aí, eu agradeço aí o elogio e a presença de vocês de pela visita, uma força enorme, valor extraordinário. Pode ficar todo mundo tranquilo. Depois a gente vai se encontrar ali na churrascaria para tomar um chopp, umas pingas e comer umas picanhas. Já convida logo o cabra para tocar um forró. A gente arrasta o pé lá até umas horas. Tá bom? Obrigado. Aí tá gravando já. Eu estou aqui nessa mordomia, tudo para não ir trabalhar. Aí eu operei a coluna, depois vou mandar botar uma perna. E era para fechar com chave de ouro, estou pretendendo arrancar um olho. Aí eu sei que não volto mais nada. Como é que o cara vai trabalhar aqui, agente, segurança social, prefeito caçada? Sério, né? Eu já fiz espinhaço. Vou mostrar para vocês o espinhaço. Aqui no espinhaço. Bagunçada. Depois a perna. Depois vai ser o olho. Vou mandar o olho. Só com o olho. Vai trabalhar no olho. Quero ver quem pode mais. Se ele ligar lá, fala, não sei, ele viajou. Pegou a mão, o filho dele e eu dei a minha. Bom, obrigado. Pronto? Obrigado. Segura aqui, filma aí. Ô, Dorinha, vem aqui você filmar o vídeo pra ele pra... Tá doendo pra caramba, mãe. Ai, me ajuda aí, mãe. Pelo amor de Deus. O que aconteceu com o senhor? Chama minha mãe. Não, filma só aqui a cara aqui. Filma aí, filma.
Nossa senhora, Filma, fizeram um cacete, hein? Para com a filmadora. Então, segura aqui. Para. Tá filmando a pancada? Cabeça. Tá filmando bem? Tá. Deixa eu chorar. Chama minha mãe. Você me tá fazendo Pelo isso? amor de Deus, chama minha mãe. Toma, desliga a história. Não, liga aí, cara. Não, tô ligando. Ah, tá me fumando, cara. Não é só chegar lá no hospital fumando. Mas eu tô... A Dorinha, vou fumar você com a Dorinha. Vem cá. Deixa eu pegar, tá sem bateria. Filmou? Tá filmando. Tá certinha? Tá bom. Filmou o filme do pé cabeça. Cadê o resgate? Pelo amor de Deus, chama aí, eu não aguento mais de novo. Chama minha mãe. A dona Dorinha. Vai assustar a dona Ercília aí que vai. Vou posar até a camisa correndo dessa aqui. Peraí. Agora eu vou pegar, bater o foto. Ainda tá tirando foto aí, pelo amor de Deus.
nós temos Olá, bom dia. É bom dia ou boa tarde agora? Deixa eu ver. Nem sei se é bom dia ou boa tarde. Cadê? Boa tarde, 13 horas 44 minutos. E hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Dia do aniversário de meu irmão Rubens. Meu irmão Rubens hoje completa 68 anos, né? Ele é mais novo que eu, 1 ano e alguns meses. Eu vou completar 70 anos, 70 anos este ano. Então aqui quem fala é um septuagenário, beleza? E eu resolvi fazer esse vídeo nessa data, tive essa ideia para, no meu sentir, conscientizar as pessoas do septuagenário. É uma palavra bonita, hein? Tô vendo aqui se eu falei certo, né? Vamos ver. Que ou aquele que está na faixa dos 70 anos de idade. Septuagenário, setentão. Septuagenário. Então eu sou um setentão, septuagenário ou um septuagenário. Beleza? Então é isso aí. Então vamos lá. Eu estou fazendo então esse vídeo. A intenção é conscientizar todos, homens, mulheres, crianças, jovens, que as coisas acontecem na vida da gente, principalmente as coisas ruins que a gente não quer. Coisa boa, isso aí é muito difícil, às vezes nunca acontece, a maioria das vezes nunca acontece. Eu tive a felicidade e a melhor coisa na minha vida, no meu sentir, aconteceu, eu estava dormindo, né? E isso aí eu vou contar depois em outro episódio. Mas, enfim,
Eu vou relacionar nesse vídeo aqui 3 coisas, quer dizer, 3 cirurgias que eu fiz do joelho, da coluna e da próstata. São cirurgias radicais, muito importantes. Não faz em qualquer um, não é qualquer uma pessoa que suporta. E também não são todas as pessoas que sabem o que é qualquer uma dessas cirurgias, o que é que a pessoa tem que fazer corretamente para que o pós-cirúrgico seja assim o mais perfeito possível, porque geralmente a pessoa não é orientada corretamente, né? O correto seria ele pedir ou contratar ou procurar de alguma forma, antes de fazer a cirurgia, saber como proceder após cirurgia, principalmente cirurgias relacionadas a membros, as pernas, a coluna. E isso é muito importante, senão você vai ficar aleijado, vai ficar pior do que estava, vai ficar com sequela. Então, ou você faz uma cirurgia na barriga, na virilha, que é um lugar de difícil cicatrização. Como proceder? O paciente precisa saber detalhadamente e como ele vai ficar, porque ele não vai ficar como ele nunca tivesse feito cirurgia. Ele vai ficar com a redução significativamente maior, né? Vai ficar com muito mais incapacidade, com muito mais fraqueza, né? Vamos dizer assim, do que era antes, né? Cortou a barriga não cicatriza por dentro igual era antes, nunca. Então qualquer coisinha, entre aspas, né, pode abrir. É um pouquinho lá dele ter problema. Então, gente, eu fiz essas 3 cirurgias do joelho, a artrodese, né? Acho que é esse o nome. Fiz a exerese na coluna e fiz a cirurgia de próstata. E aproveitei a cirurgia de próstata. Eu tinha uma complicação em uma das hérnias, uma complicação importante, uma das hérnias inguinal. Então aí a outra também já estava doendo. Então eu fiz também a cirurgia das hérnias, né? A cirurgia da direita e da esquerda das hérnias inguinal. Então numa cirurgia só, cirurgia da próstata, já foi colocada a tela aí tanto do lado direito, lado esquerdo, aí nas hérnias inguinais. Enfim, então esse vídeo é para que você vê o que vai acontecer, né? Como vai ficar, como é que vai ser a transformação, a situação que você vai passar no pós-operatório, né? A cirurgia da coluna, eu fui feliz, resolveu o problema. Eu relutei muito para fazer, não queria de jeito nenhum, porque é uma cirurgia muito grande, né? É feita uma ponte de ferro, né? Lógico que é titânio que coloca nas costas, aí nos pinhaços, e isso parafusado, morre muita gente em consequência dessa cirurgia. Mas eu fui feliz, só fiz essa cirurgia não por causa da dor que eu sentia, né? Nem da despesa que eu tinha com medicação. Eu tomava muito remédio, muito corticoide, morfina e remédio antibiótico, era incrível, analgésico, e muita perda de tempo, né? Em médico, fazer fisioterapia que não resolve.
Então, eu só fiz a cirurgia porque tive convulsão. Aí tive convulsão uma vez, aí já falei, não, agora eu tenho que operar mesmo, porque a convulsão, aí o negócio já fugiu totalmente de controle, né? Inesperado. Eu estava tomando café na cozinha de casa, da minha casa, aí o chão subiu, eu caí e fiquei me batendo, vendo o que estava acontecendo e eu sem poder fazer nada. Então fui ao médico, aí fiz os exames, foi constatado, né, que eu não tinha nada, né, e possivelmente isso aí não tinha ficado assim, nenhum sinal que tinha rolado essa convulsão, né. Mas o médico disse, não, isso é da consequência da insuficiência que você tem na coluna. Então foi nesse momento que um osso prensou, um osso com outro osso, prensou um nervo, aí então você teve esse resultado que foi como um fio de alta tensão tivesse rompido, com eletrizado, né? E eu já vi isso, né? Provavelmente alguém aí deve ter visto. Aí o fio fica pulando. O fio fica pulando lá, não é isso? E isso foi o que aconteceu comigo. Então aí eu operei. Aí foi, beleza. Eu fiquei aí uns 60 dias praticamente deitado, no máximo sentado, né? E essa cirurgia eu fiz em 2016. Aliás, eu fiquei menos de 60 dias, porque eu operei no começo de agosto, mas no começo de outubro eu viajei. Fiz uma viagem internacional, subi montanha e pintei o set, fui até para boate, né? E não fiquei parado. Deus mafioso. Mas aí eu fui feliz. Logo cicatrizou, subiu a cicatriz. Nem parece que eu fiz cirurgia da próstata. Porém, você tem que fazer acompanhamento, né? Faz a cirurgia e cada 15 dias você vai no médico. Aí depois de alguns meses, cada 60 dias, né? Cada 30 dias, cada 60, e depois cada 6 meses, né? E isso durante 5 anos, depois da cirurgia. Só aí que você vai ter alta. Então, se você estiver fazendo a cirurgia hoje, meu irmão, você vai ficar até 2027 fazendo acompanhamento. A doença do câncer, né? Ela tem um esquema aí com o governo, controlado, é comunicado, é documentado, e isso é muito importante que seja feito. Então eu fiz a cirurgia particular, aí comecei o acompanhamento particular. Toda vez que você retorna no médico, você leva o resultado do exame que ele pediu na vez anterior. Aí ele examina, olha os exames, te examina, olha os exames, conversa com você e tal, e pede exames e marca o retorno. Quando você vai no retorno, você já leva os exames, faz aí alguns dias antes, e de vez em quando ele faz um check-up, pede exames, vários exames, check-up, entendeu? E pelo menos 2 vezes por ano. E nesse meio aí ele pede os exames específicos do câncer da próstata. A não ser que o paciente tenha outras complicações, né? E enfim, então eu fiz a cirurgia em 2016 e tive alta dia 29 de novembro de 2021. Então, veja bem, eu fiquei 5 anos e meio em acompanhamento da cirurgia de próstata. 5 anos e meio. Não precisei tomar remédio, não precisei fazer tratamento nem quimioterápico, nem radioterápico, não precisei usar nenhum equipamento, cadeira de roda, aquela bolsa de urina, usar fralda, não usei nenhum equipamento. A bolsa de urina,
você usa quando sai do hospital e retorna daí 15 dias, foi o meu caso, né? 15 dias, aí o médico já não achou mais que era necessário, nem eu. Aí ele tirou, né? Quando eu tirei aquela bolsa que você urina nela, fica na sua uretra e tudo bem, eu não precisei ficar usando fralda, mas tem gente que precisa usar aquela bolsa a vida toda. Tem irmão que usou 2 anos e depois que tirou a bolsa ficou usando fralda. É complicado. Então, e tem gente que usa fralda o ano todo. E outra coisa, eu tenho 70 anos, certo? Operei, eu tinha 65. 64 anos, na verdade. Eu já estava na idade limite para operar, né? E a minha saúde é boa, era melhor naquela época, né? Relativo à cirurgia, né? Que é problema do coração, problema de pressão, problema no sangue e tal. Esses são os principais que podem impedir de você fazer cirurgia, né? Então, se você é um cara que tem um diabetes descompensado, tal, coração, uma doença no coração, mesmo uma doença pulmonar, tal, certas doenças, você não vai poder fazer cirurgia. Você vai tratar com radioterapia ou quimioterapia, sei lá. E idade. Idade também é outro fator que você não faz a cirurgia. Se tiver uma idade avançada, igual temos familiares aí ele vai fazer uma quimioterapia, radioterapia, porque ele não aguenta fazer a cirurgia, certo? E também a expectativa de vida do cara de 70 anos é o quê? 5 anos, 6 anos, 10 anos, sei lá. Para que fazer a cirurgia, né? Então, é isso aí. Você que tem aí seus 40, 50 anos, fique esperto. Porque quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu não fui fazer a cirurgia imediata. Eu fiquei 10 anos sabendo que com o diagnóstico no bolso. Então, eu fui no primeiro médico, o médico falou, olha, você é para operar, vai lá, faz o exame, né, que tira um pedaço da próstata lá, esqueci o nome, aquele exame. Então faz aquele exame para nós operar, para ver onde que tem o câncer e tal. Aí eu mudei de médico, fiz o exame, mudei de médico. Fui em outro médico, aí o médico examinou, falou, não, eu não falei para ele que eu estava com câncer, entendeu? Aí fez os exames, não deu nada. Fez o exame, não deu nada. Aí eu falei, beleza, aí eu fui em outro médico. Era convênio, né, e tal, então fui em outro médico. Aí ele fez exame, não deu nada. Aí eu fiquei assim. Aí até eu fui num médico, falei, vou operar. Eu quero um médico bem legal, que eu vou com a cara dele. Aí fui, que me indicaram um médico, eu gostei do médico. Só que cheguei lá e falei, doutor, eu quero operar e não quero, né? Será que tem jeito de não operar? Aí ele me deu chá de babosa, licor de babosa, né? E mandou comprar um livro, né? O câncer tem cura, lá de um reverendo lá de Santa Catarina, né? Eu comprei aquele livro para ensinar a fazer o licor, né? Que é meio litro de cunhaque e meio litro de pinga, mais ou menos isso, umas 3 folhas de babosa. Então eu comprava a babosa ali na Igreja da Sé. Eu estou falando aqui de São Paulo, capital, né? Então ali na Praça da Sé tem umas farmácias lá que vendem, ou tinha, né? Umas farmácias ali que vendia produto fitoterápico, né? Essas coisas assim. Então eu comprava lá a babosa, ou então na feira, né? Mas lá da farmácia era melhor, de qualidade. Eu fazia esse xarope. Aí fiquei tomando o xarope e fazendo o exame de vez em quando. De vez em quando eu ia no médico. Aí sim, aí eu não operei. Aí depois eu mudei de convênio. Aí o convênio já não dava direito a ir naquele médico da babosa lá. Aí eu fiquei uns 2 anos sem ir lá e tal. Depois
Aí de vez em quando eu ia no médico e falava, ó, tem um câncer, mostrava para ele, não, tem que operar, não sei o quê. Aí eu já não ia mais. E também não falei para outros médicos, né, assim, né, que esse médico tinha me passado essa receita aí do chá de babosa. Mas é assim, eu não indico que você faça isso, nem e você indique para ninguém, que eu vejo muita gente dizendo aí, que tem até na internet aí, que a babosa, isso e aquilo resolve. Não vá nessa. Câncer se resolve com a faca, só isso, só com a faca, nada mais. Porém, se você está na idade avançada, não vai operar, porque a cirurgia é muito grande e você não vai aguentar, não vai compensar. Entendeu? Corre isso você ficar lá mesmo. Então faça uma radioterapia, uma quimioterapia, o que o médico mandar aí e tal, e paciência. Mas se você ir cedo, com 40 anos, já estiver fazendo os exames aí para localizar o câncer, que é difícil, né, localizar esse câncer, né, porque o meu foi um achado, né, não foi fácil, porque eu fazia o exame e não dava nada, né, mesmo com preparo, ora não dava nada, ora dava, e do nada deu, assim. Aí deu, aí eu fiz, eu não operei, eu ia operar e depois não operei, falei, não vou operar, e disso aí passaram 10 anos. Aí quando eu aposentei, aí eu passei em frente ao hospital, né, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, aí eu estava de ônibus até, aí desci no próximo ponto, voltei lá, falei, ó, quero operar do câncer, eu tenho câncer, desse jeito. Ele falou, como é que é? Eu falei, tá aqui, exame. Rapaz, você é doido, aí mandou fazer os exames novamente aí para confirmar, e um mês depois eu estava operado já. Aí fiquei nesse hospital, naquele Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, aqui em São Paulo, capital, ali na Radial Leste, aqui na Moca. Aí depois eu fui para o Beneficência Portuguesa, lá na Paulista, né? Beneficência Portuguesa. Aí fiquei lá 2 anos. Aí do Beneficência Portuguesa, já em 2019, aí eu fui para Santa Casa, 2019. Aí fiquei mais 3 anos, 2019 até 2021. Aí em 29 de novembro de 2021, lá na Santa Casa. Aí lá na Santa Casa, às vezes eu era atendido dentro da Santa Casa, né? Que tem um hospital lá dentro, chama Dr. Arnaldo. Ou fora da Santa Casa também tem um hospital que é da Santa Casa, que é ali no costado da Santa Casa, né, no Largo do Arocho. Então é o hospital do Dr. Arnaldo, e eu era paciente da doutora Brigitte, uma especialista renomada, né, em oncologia, e o Dr. Rubens, da equipe dela, né, um senhor já da minha idade, ou mais. Aí ele me deu alta com 5 anos e meio após a cirurgia, beleza? Então era isso que eu tinha de esclarecer. E as outras cirurgias, né, no caso aí da coluna, já falei, a coluna do joelho, a cirurgia do joelho, que, se não me engano, é artrodese também, tem parafuso, tem enxerto, tem o diabo aí no joelho. Eu não fiz a dieta, me lasquei, por quê? Eu operei, daí 1 semana eu comprei um carro velho, e eu comecei a desmontar o carro. Daí eu não usava moleta, saí do hospital caminhando. Não pode pôr o pé no chão, você tem que ficar uns 6 meses quando faz a cirurgia, igual eu fiz, a cirurgia muito grande no joelho, no mínimo 6 meses sem pôr o pé no chão. E fazer fisioterapia, muito fisioterapia. Nada disso eu fiz, era trabalhando de funileiro, ferreiro. Eu reformei um carro antigo, carregando peça, dirigindo para tudo quanto é lado. Me ferrei, ficou com um jogo o joelho, aquela dor insuportável, né, que tinha bico de papagaio, tem, tudo quanto é lado, que eu tenho artrose, né, em toda artrose do pé à cabeça, então eu sinto muita dor, né, mas estava insuportável, trabalhava em pé, então daí
sofria muito. Então, tinha que tomar muito remédio. Então, diminuiu o tipo da dor, porque foi feita uma limpeza e foi parafusado. Só que os enxertos que fizeram, aqueles enxertos eles não solidificaram corretamente, então ficou com jogo, eu piso, eu sinto, então determinada posição não tem força na perna, mas não fiquei aleijado, eu fico na minha posição assim e tal, mas a perna incha, né, incha devido a essa falta que eu tive de respeito comigo mesmo, né, com essa cirurgia. E coloquei também nesse vídeo um acidente de bike que eu sofri antes de fazer a primeira cirurgia. Eu caí muito de bicicleta. E, só sobre acidente de bicicleta dá um episódio gigante. Então aparece aí uma missa que eu fui padrinho do meu afilhado, Saulo, e eu tô aí com o antebraço engessado, e até a mão, assim. Então, foi um acidente que eu sofri lá na Praia do Sonho, aí em Itanhaém, aqui no estado de São Paulo, né, litoral do estado de São Paulo. Então, eu caí lá, pisei numa pedra, a pedra tava bamba, ela balançou e com limbo eu escorreguei e caí. E me apoiei com a mão, assim, com o dedão principalmente, bateu o cotovelo, o punho, né? Então foi um estrago feio, doeu pra caramba. E acontece que era o primeiro dia, ficar uma temporada, fiquei, que eu tava com a família, ficamos lá, que inchou, ficou roxo. Só fui iniciar o tratamento quando eu retornei para São Paulo, né? Fiquei lá tomando uns analgésicos, mas não vim fazer o tratamento. Então aqui em São Paulo, 15, 20 dias depois, foi que eu iniciei o tratamento. Então isso foi em novembro de 2005, né? Esse acidente, lá no litoral. Mas aí tá dizendo, acidente da bike também rolou, foi antes disso, antes do... não tenho certeza, mas provavelmente foi antes do acidente lá do litoral que eu caí da bike. Não, foi depois desse acidente lá do litoral, aí rolou o acidente da bike, que aparece aqui no vídeo, mas de vez em quando eu caía.